Essa boneca foi enterrada viva e ainda sussurra nomes. Clara sentiu o ar ficar pesado assim que entrou no sótão empoeirado da velha casa dos avós. A luz que entrava pela fresta da janela parecia mais fraca, como se hesitasse antes de tocar qualquer coisa ali dentro. Logo de cara, um cheiro de ferro molhado invadiu suas narinas. O sangue, ela não sabia. Só sabia que aquela sensação grudou na pele. Um sopro gelado no pescoço que a fez arrepiar toda. O silêncio cortava qualquer esperança de normalidade. Mas no fundo, um ruído sutil, quase imperceptível, parecia reclamar para ser ouvido. Os olhos de Clara buscaram entre as caixas e tralhas antigas. Foi quando ela achou a boneca. Por um instante, seu corpo congelou. A porcelana parecia que poderia quebrar com o menor toque. Tão branca, com duas crateras negras onde deviam estar os olhos. O antigo vestido branco estava manchado, como se a roupa tivesse passado por uma tempestade de lama e vinho seco. Clara teve que segurar o nó na garganta para não cuspir. A boneca, estirada no canto do baú, parecia olhar para ela, mas com um olhar estranho, quase vivo, distante, familiar. Ela não sabia de onde vinha aquela estranha sensação, mas algo ali não batia. O som do vento lá fora caiu, e um cochicho baixo, sussurros desconexos, surgiram do fundo do sótão. Eram nomes, vozes pastosas, arranhadas, que o tempo parecia ter esquecido, chamado entre as paredes velhas. Clara engoliu seco quando ouviu o nome da sua avó ser pronunciado num tom que misturava medo e tristeza. Quando desceu com a boneca para o quarto, a atmosfera mudou. O ar pesava, como se tivesse virado chumbo. As sombras nas paredes se alongavam demais, dançando orgasmos lentos e tortos, enquanto o apagado ruído de passos imóveis tentava imitá-la. A boneca, sentada na cama, era o centro de tudo, e isso a deixou ainda mais nervosa. De repente, um pranto angustiado rompeu o silêncio, como se uma criança chorasse no quarto ao lado. Mas quando Clara foi ver, não havia ninguém. O quarto parecia fechar as paredes lentamente, como se a casa inteira respirasse para sufocá-la. Um retrato antigo de seus avós, pendurado torto na parede, fez seu coração disparar. Os olhos na pintura pareciam se movimentar lentamente, desviando de seu olhar. Clara pisou para trás, a respiração pesada, o suor escorrendo pela testa. Ela sentiu a presença de algo, ou alguém, que a observava do canto do quarto. A boneca, então, começou a sussurrar mais alto. Vozes, nomes, histórias que ela não queria ouvir. Vozes retorcidas, presas em gritos abafados. Essa maldita boneca não era só um brinquedo antigo. Ela estava viva, ou ao menos carregava um sentimento doentio preso dentro dela. As vozes cresceram, transformando os sussurros em gritos roucos. Uma sombra nebulosa apareceu, distorcida, nas bordas do quarto. Clara viu. Sentiu que poderia tocar o ar quente de sua respiração perturbadora. Mas sua sanidade começou a se partir, tremendo nas mãos, engolindo o medo que queria arrancar sua razão. O pranto infantil se misturava aos gemidos da casa, como se toda a história pesada daquela herança fosse um fardo que não podia recusar.
Clara ficou diante da escolha, que parecia brotar da própria boneca: seguir em frente e mergulhar nas verdades podres da sua família, ou fugir e trancar tudo para sempre no escuro, deixando os sussurros tomarem conta. O que será que a boneca quer? Libertar as dores presas ou exigir um preço que Clara ainda nem imagina pagar? Será que os nomes que ela sussurra são bênçãos ou maldições disfarçadas? Uma coisa é certa: nada ali estava certo, nem real. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O pranto infantil ecoava no quarto, mergulhando Clara em um estado de pânico. Ela olhou fixamente para a boneca, que parecia vibrar com uma energia própria. E ali, no meio da confusão, algo a pegou desprevenida. Enquanto as vozes sussurravam nomes, pedaços de memórias foram revelados em flashes rápidos, como imagens num filme quebrado. Clara sentiu um aperto no peito, diante dos seus olhos. A boneca começou a mudar. A face de porcelana se distorceu, e em um piscar, a boneca não era mais um brinquedo. Clara reconheceu a expressão. Era sua avó, a mesma mulher que ela sempre admirou, e ao mesmo tempo, a quem temia. O coração de Clara disparou. Suas mãos tremiam. O que está acontecendo? Ela sussurrou, o terror a sufocando. Neste instante, uma porta do quarto se abriu com um rangido profundo. Clara se virou e viu sua mãe parada na entrada, pálida como a boneca. Os olhos dela estavam arregalados, uma mistura de choque e algo mais. Você encontrou a boneca? A voz da mãe soou como um lamento, quebrando o silêncio pesado. Ela está viva, mãe. Está mostrando coisas. Clara gritou, mas a expressão da mãe escureceu. Uma sombra de culpa e dor passou por seu rosto. Não podemos, Clara. Você não sabe o que está fazendo. E, antes que Clara pudesse entender, sua mãe se jogou na boneca, o rosto distorcido pela emoção. Agora é hora de enfrentar o que enterramos. Ela gritou, e num instante o quarto girou, como se a casa estivesse se desintegrando. Clara se viu pega entre mundos, entre verdades enterradas. Lágrimas escorriam enquanto tudo parecia se desvanecer, e uma risada distante ecoava. Mas não era uma risada qualquer. Era a mesma risada que Clara ouviu tantas vezes na infância, misturada com lamentos. O sussurro estava crescendo novamente, agora mais alto, fazendo sua cabeça girar. Novas vozes, novos nomes, uma verdade que Clara jamais imaginou ouvir. O que mais a boneca poderia revelar? O que sua mãe escondia? Clara precisava saber, mas a sensação de que havia cruzado uma linha sem volta a fez estagnar. O que estava por vir era um abismo de segredos, e a escolha estava em suas mãos. A risada distante ecoava, enrolando-se na confusão da mente de Clara. Ela sentia o terror pulsar em suas veias, enquanto sua mãe, com a expressão distorcida pelo desespero, se aproximava da boneca.
um espectro de emoções conflitantes refletido em seu olhar. A casa tremia, como se estivesse prestes a se desintegrar sob o peso dos segredos, e Clara mal conseguia processar o que estava acontecendo. O que você quer dizer com enfrentar? Sua voz era um sussurro, uma pergunta que dançava entre o medo e a curiosidade. Mas a mãe não respondeu. Em vez disso, seus olhos brilharam de uma forma que Clara nunca vira antes. Uma centelha de algo quase maligno. As sombras ao redor pareciam se esticar, buscando-a, como se a casa estivesse atenta às palavras prestes a serem ditas. Nós não podemos deixá-la aqui, a mãe gritou, a raiva aflorando naquele momento em que era centelha ocultada. A boneca emitiu um som penetrante como um grito sufocado, preenchendo o ambiente com uma energia pesada. Clara se sentiu cercada. Silêncio. E, de repente, sussurros, enquanto a boneca parecia se mover. A face de porcelana ficava ainda mais viva. Os nomes. Clara murmurou para si mesma, enquanto seu coração batia como um tambor. Ela percebeu que a mensagem transcendia o espaço entre gerações. Seria esse o legado enterrado? Eram aquelas as vozes que manifestavam um passado tortuoso, gritando por redenção. A mãe encarou a boneca agora, expressão de pânico misturada com resignação. Ela não deve ser despertada. E nesse instante, tudo aconteceu de novo. As paredes da casa pareciam desmoronar, e um turbilhão de emoções tomou conta do quarto, como se fossem águas de um rio revolto engolindo tudo à sua frente. Clara lançou um olhar tenso para sua mãe. O que está acontecendo? Foi uma pergunta recente, mas havia um peso no ar. Um entendimento crescente de que não se tratava apenas da boneca. E então, a revelação começou a se desenrolar. A boneca lançou um último grito silencioso, e como se estivesse cumprindo uma promessa, um movimento brusco a trouxe de volta. Assim que Clara focou, suas mãos tremendo, o que ela viu a fez perder o fôlego. A boneca começou a se transformar numa sombra em movimento. Uma figura contorcida que se assemelhava à sua avó, mas muito mais jovem, com um olhar sombrio que penetrava na alma. Os rostos se fundiram, revelando um horror inescapável. A mãe gritou, mas foram suas palavras soadas que detiveram a transformação. Ela não pode saber a verdade. A boneca, agora um reflexo macabro da pessoa que um dia fora, olhou Clara diretamente nos olhos. E à medida que a luz da lâmpada piscava, a verdade se tornou clara. Não eram apenas os sussurros passados que o espírito da boneca guardava, mas uma trajetória de dor e sacrifício que nunca deveria ter conhecido. Conhecia os nomes, conhecia os eventos, e agora estava revelando tudo. Um acúmulo de segredos enterrados sob camadas de lama e mentiras. Você é mais do que ela, a boneca sussurrou. E a voz tinha a sonoridade familiar da avó, mas agora tremia com uma intensidade imensa, como o eco de uma cidade em ruínas. Clara sentiu pânico crescendo, uma angústia que se misturava à tristeza, como se um abismo recém-aberto tivesse se formado sob seus pés. A presença de sua mãe se manteve firme, mas a vulnerabilidade no rosto dela expôs algo mais sombrio. O silêncio entre elas pesava, enquanto a boneca continuava. Cada palavra que saía de seus lábios era como um golpe na realidade. Clara olhou para sua mãe, questionando, sufocando sob o peso das verdades não ditas. O que ela sabe que eu não sei?
A boneca então as observou, de um jeito que fez o sangue de Clara gelar. Os nomes do mal que você carrega, o preço de manter esses segredos cobertos. As palavras ecoaram como um trovão. Clara não sabia o que era mais aterrorizante, as vozes ou a revelação que começava a se desenrolar. Seria possível que sua avó, que sempre admirou, estivesse nela. E se sim, por que se foi tão cedo? Mas mais importante, que preço estava sua mãe disposta a pagar para manter essas verdades ocultas? Antes que Clara pudesse aprofundar seus pensamentos, outra onda percorria o quarto. Um grito. Um grito novo. Sua mãe teve um colapso. Um estremecimento que parecia rasgar as camadas da própria casa. Com lágrimas nos olhos, ela sussurrou: Clara, não ouça. O que quer que você faça, não ouça os nomes. A boneca, em um gesto como um sorriso maligno, começou a repetir irmãos, irmãs, segredos de um passado obscuro que Clara começava a desvendar. E no meio disso, uma palavra ecoou nos recessos de sua mente, como um veneno indesejável. Traição. Uau, gritou Kiara, o pânico a elevando, e lançou-se contra a boneca, sua mão a sentindo fria e pesada. Mas antes que pudesse tocá-la, uma onda de energia a paralisou. Clara percebeu então que estava ligada à boneca de maneira que nunca imaginara. O que começou como um objeto inanimado, agora parecia ditar o curso de sua vida. As vozes cresceram, o quarto girou, a câmera da sua mente focando em sua mãe. O que ela realmente escondia? Raiva. Medo. Você não pode fazer isso, Clara. A mãe bradou desesperada. Havia um abismo entre elas que Clara notou pela primeira vez. As vozes encarnavam não apenas a dor de sua avó, mas a dor da sua mãe. Historicamente, um ciclo de traições, de segredos guardados a 7 chaves. As paredes parecem se comprimir, como se a própria casa estivesse sugerindo um encerramento, um fim. E Clara, perdida entre 2 mundos, vendo tanto de sua vida desmoronar, formulou, no fundo de sua mente, uma única ideia aterradora. E se eu mesma for a razão de tudo isso? De repente, um estalo. A boneca, antes tão fixa na sua ligação com o passado, agora revelava uma nova faceta, uma nova ambição. Clara percebeu que havia mais do que apenas a verdade que ela estava prestes a descobrir. Havia uma luta pelo poder, pelo que a boneca realmente representava. E, à medida que tudo parecia escorregar por entre seus dedos, em um último impulso de força e dor, Clara gritou sua vontade para se livrar. Larga-me! E nesse ato de rejeição, a boneca explodiu em uma nuvem de cerâmica quebrada, transformando-se numa tempestade de fragmentos dançantes, como uma dança de sombras. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar, e nesse momento, Clara percebeu que o silêncio significava. Não era o fim, mas o início de algo muito mais aterrorizante. Na fraqueza de seu coração, Clara soube que não havia como voltar atrás. Ela havia cruzado uma linha, e agora olhava para sua mãe, cujos olhos estavam fixos em um algo que Clara não podia ver. O medo neles refletido era contagiante. O que está acontecendo agora? Clara disse, a voz tremendo. O que fizemos? A mãe levantou a mão, como se estivesse paralisada, e seus olhos contemplavam algo que Clara não podia entender. Nesse instante, Clara percebeu que a casa não guardava apenas segredos sobre sua avó, mas sobre sua família.
Havia uma maldição ancestral entrelaçada com as memórias de seus antepassados. E essas sombras que assombravam a casa, elas não buscavam a verdade, mas queriam apenas um modo de escapar. Sedentas por liberação, dispostas a moldar as vidas daquelas que ainda habitavam o mundo sobrenatural. Diante desse novo abismo, das vozes ressoando em seus pensamentos, e a promessa de que o medo agora estava mais próximo do que nunca, Clara teve que decidir qual era o preço que estava disposta a pagar por todas as verdades que poderiam vir à tona. E para sentir esse poder, ela teria que abraçar a escuridão que até então apenas vislumbrara. O que viria a seguir? O que viria a seguir? Clara mal tinha tempo para formular a pergunta quando uma explosão de luz irrompeu pela sala. Ela se cobriu os olhos, mas não antes de ver a sombra da boneca se desfazendo em um turbilhão de fragmentos coloridos. E no meio daquela confusão, uma figura surgiu. Era um homem, alto com cabelos desgrenhados, olhos escuros como carvão e uma expressão que mesclava raiva e desespero. Clara não conseguia acreditar no que via. Era seu pai, que havia desaparecido anos atrás. Pai? Sua voz saiu arrastada, confusa. Como ele estava ali? O que estava acontecendo? Eu voltei para te proteger, Clara, ele gritou, e a intensidade de suas palavras cortou o ar como uma faca. Temos que ir. Agora, antes que ela venha atrás de nós. Ela? O que você quer dizer? Clara olhou para sua mãe, que estava em choque, a boca aberta, tomada pela surpresa. A tensão que pairava entre elas agora parecia ameaçadora. Tudo o que pensavam ser um estranho reencontro estava prestes a se tornar uma tempestade ainda maior. Você não sabe a verdade, Clara. O pai avançou em direção à boneca destruída, os fragmentos brilhando ao redor como estrelas caídas. A boneca não era só um brinquedo. Ela é um portal, e nós todos estamos ligados a ela. Em um golpe, a luz na sala começou a pulsar, e o chão tremeu sob seus pés. Clara lutou contra a onda de emoções. O que a boneca realmente representava? E por que seu pai estava voltando só agora, em meio a todo esse caos? Antes que ela pudesse digerir tudo, sua mãe soltou um grito agudo. Uma sombra densa começou a emergir do chão, tomando forma. O medo tomou conta de todos. E no meio daquela confusão, Clara sentiu algo gelado correndo por sua espinha. O que mais estava sendo desencadeado? Era um pesadelo ou a realidade que finalmente estava desmoronando? Clara sabia que os segredos não eram apenas da avó ou do passado. Agora, eles estavam todos no mesmo barco, a escuridão envolvendo-os. Com o coração martelando no peito, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E o que estava por vir poderia mudar tudo. A presença do pai trazia uma energia tensa ao ambiente. Clara estava paralisada, mal conseguindo compreender o que estava acontecendo. A sombra que emergia do chão agora parecia hesitar, como se sentisse a mesma confusão que ela. Pai! Como você? A pergunta mal saiu de seus lábios quando ele a interrompeu. Não agora, Clara. Precisamos sair antes que seja tarde. Seus olhos estavam arregalados de urgência. A casa estava tremendo, os quadros na parede balançavam e o pranto infantil que antes a rodeava ficou ainda mais próximo, como ecos de almas presas. A mãe deu um passo à frente, mas o olhar de Clara a deteve. Ela não pode saber. Você não deveria estar aqui. A tensão entre elas crescia como uma tempestade prestes a estourar. O pai, impaciente,
puxou Clara para longe. É isso que a boneca quer. Manter tudo em silêncio. Mas antes que pudesse responder, um grito rasgou o silêncio. Clara! Era um grito familiar, mas distorcido, quase como se estivesse vindo de dentro da boneca. Clara virou-se, o coração disparando. A boneca havia se recriado entre os fragmentos da explosão. Agora, em lugar da cerâmica quebrada, formas de rostos conhecidos surgiram. Caras de pessoas que ela jamais imaginara ver ali. Tios, tias e seu avô, que tinha desaparecido em circunstâncias misteriosas. Pai! Clara gritou. A compreensão a atingiu como um soco. Você está ligado a isso. O olhar de seu pai se escureceu, um misto de culpa e desespero. Foi a única maneira para proteger você. Proteger de quê? A sensação de traição ameaçava sufocá-la. As vozes estavam crescendo e a boneca agora pulsava como um coração. O que você fez? Um novo grito ressoou, e Clara viu o espectro de seu avô, tão real quanto o pai ao seu lado. Libere-nos, Clara! A voz ecoou, cheia de dor. A escolha é sua. Clara sentiu o mundo desmoronar, e a profunda verdade que estava sendo revelada não só mudaria sua vida, mas lançaria luz sobre todo o legado obscuro de sua família. O que ela faria agora? A maldição dela para quebrar ou para abraçar? Enquanto a casa tremia, esperando sua resposta, Clara percebeu que o verdadeiro terror estava apenas começando. A presença do pai trazia uma energia tensa ao ambiente. Clara estava paralisada, mal conseguindo compreender o que estava acontecendo. A sombra que emergia do chão agora parecia hesitar, como se sentisse a mesma confusão que ela. Pai, como você... A pergunta mal saiu de seus lábios quando ele a interrompeu. Não agora, Clara. Precisamos sair antes que seja tarde. Os olhos dele estavam arregalados de urgência. A casa estava tremendo, os quadros na parede balançavam, e o pranto infantil que antes a rodeava ficou ainda mais próximo, como ecos de almas presas. A mãe deu um passo à frente, mas o olhar de Clara a deteve. Ela não pode saber. Você não deveria estar aqui. A tensão entre elas crescia como uma tempestade prestes a estourar. O pai, impaciente, puxou Clara para longe. É isso que a boneca quer, manter tudo em silêncio. Mas antes que pudesse responder, um grito rasgou o silêncio. Clara! Era um grito familiar, mas distorcido, quase como se estivesse vindo de dentro da boneca. Clara virou-se, o coração disparando. A boneca havia se recriado entre os fragmentos da explosão. Agora, em lugar da cerâmica quebrada, formas de rostos conhecidos surgiram, de pessoas que ela jamais imaginara ver ali. Tios, tias, seu avô. Clara gritou. A compreensão atingiu como um soco. Você está ligado a isso. O olhar de seu pai se escureceu, um misto de culpa e desespero. Foi a única maneira para proteger você. Proteger de quê? A sensação de traição ameaçava sufocá-la. As vozes estavam crescendo, e a boneca agora pulsava como um coração. O que você fez? Um novo grito ressoou, e Clara viu o espectro de seu avô, tão real quanto o pai ao seu lado. Libere-nos, Clara. A voz ecoou, cheia de dor, e de repente, uma onda de memórias inundou sua mente. Nomes, rostos, segredos. O que antes parecia uma maldição,
agora revelava uma verdade terrível. Não foi seu pai que nos aprisionou. Fui eu. A boneca agora se moldava em seu avô, enquanto a figura dele a puxava com um olhar arrepiante. Clara ficou paralisada. A cada palavra, tudo mudava. Despertei seu pai para enganá-lo. Ela sentiu a terra sob seus pés, a casa, o passado. O grito da boneca ecoou em sua mente, um eco de sua própria vida. Agora você deve escolher: ser livre ou mantê-los prisioneiros, como eu fiz. Clara se viu diante de um abismo, uma escolha aterradora, e a verdade tão devastadora que a fez querer gritar, esmagava seu peito. O que fazer? O que escolher? Não foi seu pai que nos aprisionou. Fui eu. As palavras do avô ecoaram na sala, cada sílaba cortando o ar como uma lâmina. Clara sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? O desespero a envolveu enquanto as sombras dançavam ao seu redor, tristes e famintas. A boneca se agigantava, absorvendo tudo. E de repente, uma luz ofuscante a atingiu. Clara piscou, tentando focar. Então viu a figura de sua avó, mais viva do que nunca, surgindo bem ao lado do avô. Clara, você precisa entender. A verdade foi enterrada para nos proteger. Proteger de quem? Clara gritou. Agora a confusão transformando-se em raiva. Os antepassados a estavam manipulando, jogando-a como uma peça em um tabuleiro de xadrez. A casa gemeu. As paredes pareciam querer desabar. E nesse caos, algo inesperado aconteceu. O chão se partiu. Uma fenda enorme se abriu sob os pés de Clara, engolindo tudo para um abismo sem fim. Gritos se misturaram a risadas macabras, enquanto Clara sentia sua sanidade escorregar. Pai! Mãe! Ela gritou, desesperada. Mas a voz não chegava até eles. E nesse momento de fraqueza, a boneca sorriu, ou o que restava dela. Clara a encarou com horror renovado. Num instante, uma nova verdade a atingiu com força. A boneca era a essência de sua avó. E agora a encarnava, um horror muito mais profundo do que ela sabia. Todo o sofrimento, Clara. Você é a chave. O que você escolher decide o destino de todos nós. As palavras se entrelaçaram em sua mente, criando um nó de desespero. Clara estava presa entre a realidade e a obscura herança familiar. Olhando para a fenda infernal, o choque a paralisou. Libertar ou condenar? O peso da decisão a esmagava. E com um último suspiro a boneca gritou: escolha sua verdade. O quarto ficou em silêncio. Clara hesitou, e a dúvida a consumiu. O que realmente estava em jogo? Clara hesitou, presa entre o abismo e a oferta de liberdade. Escolha a sua verdade. A voz da boneca reverberava, carregada de um peso insuportável. Os rostos familiares dançavam em sua mente, suas histórias entrelaçadas e sufocantes. Mas um barulho repentino a tirou daquele turbilhão. Um estrondo ecoou pela casa, e o chão começou a tremer. Todo mundo olhou em volta, assustado. O que foi isso? Clara sentia o chão se abrir sob seus pés. E de repente, do fundo da fenda, uma luz intensa irrompeu, iluminando a sala com um brilho quase ofuscante. Foi ali que aconteceu. Uma sombra emergiu, crescendo até se tornar uma forma conhecida. Era a avó, mas não como Clara lembrava. Os traços estavam distorcidos,
uma mistura de raiva e dor. Clara, a voz era como um motor rugindo, carregada de uma fúria que a menina nunca vira antes. Você destruiu tudo. A tempestade de nomes e sussurros cresceu, e Clara sentiu o mundo se desmoronar. Então a avó estendeu a mão, mas antes que Clara pudesse recuar, a boneca começou a se reconstruir, pedacinhos se unindo. Eu não vou deixar que você escolha. As palavras cortaram o ar como lâminas afiadas. Clara estava paralisada, e a avó parecia crescer ainda mais em poder. Com um gesto, as sombras a cercaram, e Clara viu a verdade aparecer em uma fração de segundos. Cada segredo, cada mentira. Então, algo chocante quebrou como vidro. Eu não sou quem você pensa que sou. A avó explodiu em risadas histéricas, revelando a verdadeira essência. Você é minha criação. A revelação a atordoou. O chão sob seus pés tremeu de novo. Você é apenas uma marionete. Agora não era mais a avó que Clara admirava, mas uma força cruel e manipuladora, controlando tudo desde o começo. O que isso significava? Tudo mudou. A casa parecia implodir em volta dela. Clara tinha que decidir se iria abraçar essa nova verdade ou fugir, mesmo sabendo que o que estava por vir seria ainda mais aterrorizante do que ela pudera imaginar. A avó rugiu. A onda de sombras se intensificou. As paredes pareciam encurtar, e Clara não sabia se era o desespero ou algo mais que a despertava. Todo sofrimento, Clara. Você é minha criação. Os gritos ecoaram, uma mistura de dor e cólera. O chão tremeu, como se a casa quisesse se libertar dele. De súbito, um tremor violento fez Clara se desequilibrar. Ela caiu de joelhos, e foi então que algo caiu do seu bolso. Era uma pequena foto, uma imagem borrada de crianças em um parque. Clara olhou para a foto, olhos arregalados. Na foto, havia uma menina com a mesma boneca, o mesmo vestido. Era ela, mas a menina ao lado era outra versão dela mesma. Como poderia ser? O tempo parecia escorregar entre os dedos. Clara! A voz de sua mãe ecoou angustiada. Antes que pudesse absorver, a boneca fez um movimento brusco e uma sombra densa brotou do chão, tomando forma ao lado da avó. Era Clara, mas mais velha e com uma expressão sombria e cruel. O legado não pode ser quebrado, ela sussurrou, os olhos vazios fixos. Eu sou você, e você é eu. A nova Clara abriu os braços como se quisesse abraçar a verdade. O choque fez suas pernas tremerem. A respiração veio acelerada. Você precisa aceitar. Tudo o que você teme é o que você realmente é. Toda a casa pareceu congelar e o mundo girou. Clara sentiu o chão abrir-se sob seus pés e uma nova verdade atingiu. Não era apenas uma mágica, mas a verdadeira essência de sua família. Um ciclo ininterrupto de segredos e abandonos. Uma linha do tempo que nunca deveria ter sido rompida. E ao encarar a imagem de si mesma, percebeu que as escolhas de sua avó eram mais do que uma maldição. Eram parte dela. A boneca sorria, e sombriamente, Clara entendeu. O que vinha a seguir não era um final, mas uma escolha. E a decisão estava em suas mãos. Clara sentiu o coração disparar. A presença sombria da avó a envolvendo como um manto pesado. A boneca, agora consagrada em maldição,
pulsava com desejos antigos. Uma batalha de vozes ecoava, sua essência misturada com as memórias de uma linhagem de dor e traição. Naquele instante, o poder da escolha era tudo. Libere-os, Clara, o avô implorou, a voz rasgada e sombria, enquanto lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de sua mãe. Era o momento. O ar frio da sala parecia vibrar com uma energia ancestral. Clara respirou fundo, decidindo não ser refém de um passado sombrio. Não mais, ela gritou, sentindo a força da decisão pulsar dentro dela. Casa tremeu e a fenda começou a se fechar. Em um último lampejo, ela tocou a boneca. Eu libero você! E enquanto o grito da avó ecoava, Clara viu as sombras se dissolverem. A luz invadiu o espaço, trazendo consigo um calor que a envolvia. A ansiedade se dissipou lentamente e um vazio reconfortante tomou conta do lugar. Obrigado, Clara. A voz de sua mãe rompeu o silêncio, agora cheia de alívio. O terror que havia pairado se dissipou, e na escuridão ficou apenas a memória da dor. O passado não seria mais uma prisão. Mas no fundo, Clara sabia que a batalha interna continuaria. As vozes ainda murmuravam, sussurros de verdades esquecidas. E assim, despedindo-se de tudo, Clara deu um passo em direção ao futuro, consciente de que cada escolha realmente importa. E você? O que você faria? A história nunca termina. Não perca as próximas revelações. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.